reversível, né? Manual elétrico com intertravamento mecânico, separando o circuito de gerador particular e da rede de distribuição da CEMIG, né? Então, a gente não pode ter essa questão de a mesma energia circulando pela mesma fiação. Você tem que ter um dispositivo para trocar, né? Vamos supor que a energia está passando aqui, né? Aí eu não quero que ela passe, que ela venha daqui, né? Aqui do meu dedão. Eu quero que ela venha agora desse aqui, né? Sei lá, está em paralelo, vamos pensar assim. Então, ela está vindo daqui, eu quero que ela venha daqui. Eu vou desligar essa e ligar essa, né? Então, em paralelo aí. Este equipamento deve ser previamente aprovado pela CEMIG e deve ser lacrado por ocasião da ligação definitiva da unidade. Ao consumidor somente será permitido acesso ao dispositivo de acionamento. Então, para evitar aí o nosso gato, né? Famoso miau, isso tem que ser lacrado, né? Você não pode fazer intervenções ali naquela chave, a não ser ligar e desligar, né? Então, você pode ter apenas aí acesso ao interruptor de ligação e desligamento, né? No caso de circuito de emergência, supridos por geradores particulares, os mesmos devem ser instalados independentemente dos demais circuitos e eletrodutos exclusivos passíveis de serem vistoriados pela CEMIG, evitada qualquer interligação do circuito de emergência com a rede da CEMIG, né? Então, o circuito de emergência aí também tem que observar essas questões. Perfeito? O circuito de emergência é o quê? O gerador, né? Às vezes eu tenho um gerador lá na minha instalação, né? Eu tenho um servidor que não pode desligar, eu preciso de uma energia, né? E eu não vou utilizar uma bateria, ou vou utilizar uma bateria, isso tem que ser em paralelo, não pode ser diretamente, né, influenciando aí na rede da CEMIG. Como eu falei na nosso encontro passado, eu posso estar fornecendo aí para a CEMIG um ponto de interferência eletromagnética, interferência elétrica, interferência de qualquer tipo, né? Ruídos na rede elétrica, né? Então, isso tudo é muito bem controlado, né? Muito bem, vamos falar assim, tem que ser muito bem controlado, porque uma energia, quanto mais ela tiver impurezas, né? Vamos falar no sentido elétrico, né? Ela vai ser pior, ela vai ter menor qualidade, ela vai te dar algum problema aí nos seus equipamentos, né? Pode gerar algum problema nos equipamentos. Então, temos que estar bem atentos com isso aí também. Perfeito? Sistema de prevenção e combate a incêndio. Então, nas instalações de prevenção e combate a incêndio, os conjuntos de motobombas de recalque devem ser alimentados por circuitos elétricos independentes, de forma a permitir o desligamento de todas as instalações elétricas, sem prejuízo do funcionamento dos conjuntos de motobombas. Então, isso tem que estar aí bem separado, né? Caso ocorra algum curto-circuito aí na instalação, eu precise realmente desligar essa instalação completamente, eu preciso ter essa liberdade, né? Então, o sistema de incêndio, ele não pode influenciar, né? Eu não vou poder desligar, senão não vai combater o incêndio. E aí você fica numa sinuca, né? Porque se não desliga, aquela história, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, né? Eu falei o contrário. Então você tem que ter essa independência aí, tá? Entre o sistema de incêndio e o sistema elétrico normal da instalação. A CEMIG estabelece as seguintes prescrições para a ligação das cargas que contém o sistema hidráulico de combate a incêndio: sprinklers e hidrantes internos dotados de mangueira e esguicho, né? Então, a derivação para os circuitos dos conjuntos de motobombas deve ser feita após a medição da CEMIG, conforme o desenho 65. Né? Vamos chegar lá também. Junto à proteção do sistema de prevenção e combate a incêndio, deve ser colocado plaqueta indicativa com instruções de desligamento da devida proteção em caso de emergência ou incêndio. A CEMIG pode exigir que o cliente ou responsável técnico
a presente declaração do Corpo de Bombeiros informando que, para aquele edifício, o sistema de prevenção e combate a incêndio é obrigatório pela postura municipal. Né? Então, acaba aí que em alguns locais isso é obrigatório, né? E é isso, né? Essa questão do incêndio aí também, combate a incêndio é importante, né? A CEMIG ela tem que preservar também as instalações, né? Poste, né? Às vezes uma descarga aí, um problema grave de incêndio pode acometer as instalações dela, né? As instalações externas. Então, às vezes isso é exigido. Claro que as instalações normais aí, mais comuns, né, das nossas casas, isso não é tão importante, mas não deixa de ser importante, perfeito? Atendimento à carga instalada superior a 75 kW e demanda até 304 kVA. Né? Então, 75 kW aí é uma carga aí interessante aí para instalações residenciais. A partir disso, a gente já passa a caracterizar a instalação aí de médio porte, tá? Então, o cliente deve optar aí por atendimento em baixa tensão quando a carga instalada for superior a 75 kW e demanda foi até 304 kVA. Essa unidade consumidora será atendida por redes secundárias trifásicas, 127 e 220 volts. Demanda até 95 kVA. O atendimento será através de ramal de ligação aérea com ponto de entrega no pingadouro do padrão de entrada. Demanda maior que 95 kVA e menor ou igual a 304 kVA. O atendimento será através de ramal de ligação de entradas subterrâneos com ponto de entrega na caixa de inspeção localizada no passeio público e instalada na divisa com a propriedade particular. Beleza? Condições não permitidas. As seguintes situações não são permitidas sob pena de suspensão de fornecimento de energia elétrica. Interligação entre instalações elétricas e unidades consumidoras, mesmo que o fornecimento seja gratuito. Então, não é permitido que você compartilhe a energia elétrica aí que você recebe da CEMIG com outras instalações fora do seu terreno ali, vamos falar assim, da sua área, né? Isso não é permitido. Ou seja, isso é passível aí de multa e desligamento aí da sua instalação. Interferência de pessoas não credenciadas pela CEMIG aos seus equipamentos de medição, inclusive violação de lacres, né? Como eu falei do lacre, é importante aí a gente não violar esse lacre, né? Aquele lacre da CEMIG lá, ele pode te gerar aí um problema grande, né? Se você for manipulá-lo aí, né? Ele é colocado pela CEMIG e só pode ser retirado pela CEMIG. Sei lá, cai um galho, né? Pode acontecer, cai um galho lá de árvore e quebrou uma parte do padrão, rompeu o lacre. Você tem que ligar para a CEMIG imediatamente, né? Porque quando o leitor lá for fazer a leitura, e se ele perceber esse lacre aberto, né, com certeza ele verifica isso, é um dos itens do checklist dele de verificação, quando ele vai fazer a leitura, né, ele vai sinalizar isso e provavelmente pode até cortar a sua energia, porque eles vão querer fazer perícia para ver se tem alguma ligação incorreta, né, feita ali. Então dá um probleminha aí, galera. Então vamos ter inteligência quanto a isso aí e agir da maneira correta, né? Sempre falo isso em sala. Instalação de condutores conduzindo energia não medida na mesma tubulação, contendo condutores conduzindo energia já medida, né? Então, às vezes eu vou fazer uma ligaçãozinha ali, não pode passar pelo mesmo tubo aí, pela mesma instalação. Medição única a mais de uma unidade consumidora ou mais de uma medição em uma única unidade consumidora.
ligação de cargas com potência nominal acima dos limites estabelecidos para o tipo de fornecimento existente na unidade consumidora, ligação de cargas que não constem da relação apresentada e que venham a introduzir perturbações indesejáveis na rede da CEMIG, tais como flutuações de tensão, rádio, interferência, aparelhos de raio-x, equipamentos de eletrogalvanização, entre outros, e harmônicos. Neste caso, a CEMIG notificará ao consumidor, né, que as alterações necessárias do sistema elétrico para atendimento de tais cargas serão executadas às expensas do consumidor, né? Como eu falei agora há pouco, a gente precisa ter essa noção, né, de cargas, né? Por exemplo, sei lá, vou instalar algum equipamento que gera aí um ruído na rede da CEMIG. Ah, mas como é que eu vou saber que equipamento é esse? São equipamentos diferenciados, né? Você não chega ali na loja, na Ricardo Eletro, e compra um equipamento que vai gerar um ruído na rede da CEMIG, a não ser que ele não esteja seguindo as normas brasileiras aí, as NBRs aí, né? Exceção disso seriam os equipamentos de médio e grande porte aí, né? Equipamentos muito específicos, né, para algum tipo de situação específica de, sei lá, de construção civil, de equipamento de som, às vezes pode gerar, caso ele seja um equipamento aí de potência muito grande, ele pode interferir também na rede, né? Então, vamos ficar atentos quanto a isso aí. Você pode estar, além de se prejudicar outras pessoas também, e a própria empresa que fornece, né? Medição única a mais de uma unidade consumidora ou mais de uma medição em uma única unidade consumidora. Ligação de cargas com potência nominal acima dos limites estabelecidos para o tipo de fornecimento existente na unidade. Então, se, né, eu tenho aí potência para ligar 2 chuveiros, eu não posso fazer a ligação do terceiro. Isso aí vai estar fora do script, né, do nosso quadro de cargas. Aí, então, temos que ter esse cuidado. Ligação de cargas que não constem na relação apresentada, que vem introduzir perturbações desejáveis na rede da CEMIG, tais como flutuações de tensão, rádio, interferência, aparelhos de raio-x, equipamentos de eletrogalvanização e armas. Nesse caso, a CEMIG notificará ao consumidor que as alterações, né, a gente já falou disso aí. Cargas perturbadoras que levem à degradação do nível de qualidade de energia elétrica permissível no ponto de entrega. Neste caso, o responsável pela unidade consumidora deve providenciar a implantação de medidas corretivas apropriadas, de modo a atingir os níveis de qualidade de energia determinados pela ANEEL, segundo o PRODIST. Tá? Então, temos aí uma série de situações que tem que ser observadas, né? Estamos falando aí da ANEEL, aí, que rege toda a energia elétrica do país, né? Então, ela que fiscaliza, né? Então, às vezes você tem que partir para um órgão acima da CEMIG. Realmente a CEMIG dá algum suporte para algumas situações, né? As situações que a CEMIG não conseguir dar esse suporte, né? Sei lá, hoje as coisas estão evoluindo tão rapidamente que às vezes a CEMIG ainda não está preparada para aquela situação. Não tem documentação necessária, né? Não tem as especificações necessárias para resolver aquilo, e ela, né, te pede aí para recorrer à ANEEL para fazer essa instalação nova, tá? Unidade consumidora com 2 níveis de tensões. Desculpa. Deficiência técnica e ou segurança das instalações da unidade consumidora que ofereça risco iminente de dano a pessoas ou bens, inclusive funcionamento do sistema elétrico da concessionária. Não pode ter condutor sobrando, desenergizado dentro do eletroduto utilizado para ramal de entrada de energia não medida e de saída de energia medida. A gente não pode deixar nada flutuando lá, cabeamento. É por isso que eu disse que você precisa regularizar a instalação para pedir um aumento de carga e quando a CEMIG, e logo após já pedir para a CEMIG fazer essa instalação. Eles vão lá, vão fazer a ligação, vão desinstalar o outro, né? Ou vai só complementar, vai colocar mais fases, né?
Aí, nesse caso, você já tem que ter a fiação ali, naquele local. Disjuntor incompatível com o tipo de fornecimento. Poxa, eu tenho um disjuntor de monofásico e meu fornecimento é bifásico. Um exemplo. Então, suspensão do fornecimento de energia elétrica. CEMIG pode suspender o fornecimento de energia elétrica de imediato quando verificar a ocorrência das seguintes situações. Ocorrência de qualquer procedimento cuja responsabilidade não lhe seja atribuída e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não haver faturamento. Revenda ou fornecimento de energia elétrica a terceiros sem a devida autorização federal, né? Então, às vezes, você está aí fornecendo para o seu vizinho, né? Aquilo que eu tinha dito, não é permitido. Ligação clandestina, né? Religação à revelia e deficiência técnica e ou segurança das instalações da unidade consumidora que ofereça risco iminente de danos às pessoas ou bens, inclusive ao funcionamento do sistema, ou eventual, né, emergência aí que surgir em seu sistema. Então, o fornecimento ele é suspenso aí nesses casos. Até comentei na aula passada, né, que a fiação, né, numa casa que eu morava, ela estava tão velha que ela se uniu, né, então juntou aí o fio, né, as duas fases, era um bifásico, e desligou no padrão, no poste, queimou o fusível do poste. Né? Então, esse é um caso de que o fornecimento foi interrompido, tá, gente? Então, foi suspendido e eu tenho que pedir para eles irem lá e religar esse fusível e tudo mais, para que eu continue utilizando a minha energia. CEMIG também deve suspender o fornecimento de energia elétrica após prévia comunicação formal ao consumidor nas seguintes situações: por atraso, né, de pagamento, atraso do consumidor de pagamento de despesas provenientes de serviços prestados pela CEMIG, alguma taxa aí que você não for pagamento, por existência de equipamentos que ocasionam perturbações do sistema elétrico de distribuição, ela pode ir lá te notificar e desligar a energia caso você não resolva esse problema. Aumento de carga não autorizado pela CEMIG, tá? Deficiência técnica e segurança das instalações elétricas da unidade consumidora, e quando encerrado o prazo acordado com o consumidor para fornecimento provisório, e mesmo não tiver atendido as exigências para a ligação definitiva. Então, ela tem direito aí de chegar lá e alicate. Não dessa maneira, né, gente? Tem maneiras aí que a CEMIG pode fazer que assemelha-se a um alicate. Então, por ter vencido o ramal de ligação sobre terrenos terceiros, né, por dano ocasional a equipamentos de medição pertencente à CEMIG, qualquer modificação do dimensionamento geral da proteção sem autorização da CEMIG, se for vedada a fiscalização da medição, ou seja, não pode entrar aqui na minha casa, eu não quero que você meça a energia, não. Então, tem que ser permitido, né? Você não pode proibir um agente da CEMIG, né, um funcionário da CEMIG, de entrar e fazer a medição do seu relógio. Isso indica que você está fazendo algo errado e a CEMIG vai promover aí algumas ações para evitar esse possível problema, né? E quando existir também algum empecilho, tais como veículos, material de construção, móveis, que dificulte aí o acesso às medições. Né? Ou seja, não adianta aí também você arrumar uma desculpa, fazer alguma coisa aí para poder impedir essa medição. Isso aí vai ser, você vai sofrer uma sanção por isso, né? A CEMIG vai desligar a sua energia. Perfeito? Mudança de local ou corte para conserto padrão de entrada. Então, no caso de mudança de local ou corte para conserto padrão de entrada, com carga instalada superior a 75 kW, a demanda menor ou igual a 304 é necessária a apresentação do formulário para solicitação de análise de rede, tá? Bem como a RT pelo projeto. Então, qualquer situação dessa, você tem que ter projeto e a RT expedida por profissional devidamente aí capacitado.
e autorizado. As alterações do padrão de entrada, os casos de mudança de local e corte para conserto, devem atender os critérios definidos pela norma. Bacana? Unificação de medições. As edificações que a qualquer tempo venham a ser unificadas, transformadas em edificação de uso coletivo, né, conforme a gente já conversou aí, né, temos que atender às normas seguir, né, o que diz a norma ND 5.2, traço 2, que está no site da CEMIG. Posso até encaminhar para vocês aí, baixar, né, encaminhar para vocês no grupo aí mais tarde. Só alguém me lembrar aí também. Perfeito? Então, instalações aí de responsabilidade da CEMIG, tá? Aí no caso aqui, essa parte é mais questão da CEMIG, tá? Então ela tem que verificar todas essas medições aí, essas medidas, né? Requisitos para instalação, né? Ela tem que observar isso tudo aqui para poder realizar essa ligação externamente aí, né? Na rua, né? E aí é mais curiosidade aí, quem tiver interesse, né? Pode dar uma olhada nessa parte também. Mas aí, para quem atua aí na CEMIG, né? Vai ter mais interesse nessa parte. Bacana? Então nós vamos aí agora iniciar a instalação de responsabilidade do consumidor, tá? Então vamos entrar aí no que a gente precisa mesmo, né? Observar. Tudo que foi dito até agora, exceção desse último capítulo, a gente tem que observar, são dicas, né? São informações. A partir de agora, vamos especificar como que a gente tem que trabalhar. Então, aquisição de materiais e equipamentos. Materiais e equipamentos constituintes do padrão de entrada, né? Ferragens, isoladores tipo roldana, condutores e eletroduto, ramal de entrada, caixa de medição e dispersão, disjuntores e hastes e condutores de aterramento devem ser adquiridos pelo consumidor. Nestes materiais estão incluídos sistemas de ancoragem ramal de ligação relacionados ao capítulo 3. Na aquisição de caixas para medição, proteção e derivação de disjuntores termomagnéticos e hastes de aterramento, somente são aceitos modelos aprovados pela CEMIG e relacionados no Manual do Consumidor número 11, materiais e equipamentos aprovados pelo padrão de entrada. Então, esse é aquele manual, né, que a gente enviei no grupo também semana retrasada. Então, temos que observar lá para fazer de acordo comprar de acordo com o que a CEMIG permite, né? Não adianta a gente comprar um equipamento que a CEMIG não considera correto, né? Não permite que você instale, né? Não vai aprovar o seu padrão. Esse é o objetivo dessas aulas, né? Você fazer uma montagem e a CEMIG vir e aprovar esse padrão. Esse é o nosso objetivo, aprovação do padrão de entrada, perfeito? Os demais materiais, apesar de não serem previamente aprovados, devem atender especificações mínimas, aí no capítulo 7, né, sendo passíveis de fiscalização aí pela CEMIG. Opcionalmente, o consumidor pode construir caixa de passagem, energia medida, logo após a caixa de medição e proteção. Tá? Isso aí é permitido, não tem nenhuma norma quanto a isso, não. Aquilo que eu falei até a aula passada também, no caso, a parte interna aí da construção, a CEMIG ela não fiscaliza isso, tá? Mas havendo qualquer problema, né, vamos falar em um acidente, um incêndio, né, o que for, isso aí pode gerar um problema bem grave para você, caso você não tenha seguido as normativas aí da NR10, né, as próprias normas da CEMIG,
né? Então, temos que ter essa noção aí e trabalhar em cima da norma, sempre, perfeito? Então, escolha do padrão de entrada, isso é importante, né? Fornecimentos tipo A, B, C, F, G e H. Na definição do tipo de padrão mais apropriado para as unidades consumidores enquadradas nestes fornecimentos, devem ser considerados os seguintes parâmetros: número de fios da ligação, localização da unidade consumidor em relação à rede da CEMIG, distância dos limites da propriedade do consumidor à posteação da CEMIG, afastamento da edificação em relação à divisa da propriedade com o passeio público, altura pé direito da edificação em relação ao passeio público. Então, isso tudo aí tem que ser observado. Fornecimentos tipo D e E, esses tipos de fornecimento a gente já tratou lá em cima, né, galera? Na parte anterior aí, né, na apostila. Nessa norma, né? Desculpa. Fornecimentos tipo D e E, caso particular de unidades consumidoras rurais, com transformadores exclusivos, padrões relacionados no capítulo 7 devem ser definidos em função da carga instalada, declarada pelos consumidores, considerando os seguintes aspectos, visando o correto dimensionamento do transformador e do padrão. Beleza? Simultaneidade, período e duração do funcionamento das cargas motrizes, né, partidas e regime permanente, características das demais cargas. Então, construção do padrão de entrada, né? Finalmente chegamos aí onde a gente queria, né? É uma parte importante dessa norma. Então, a instalação dos materiais compõe padrão, bem como as obras civis necessárias à sua construção, devem ser executadas pelo consumidor de acordo com os requisitos estabelecidos para cada tipo de padrão. As marquises não devem exceder 60 centímetros de avanço quando na instalação de ramal de ligação aérea. As conexões dentro da caixa de medição devem ser isoladas através da aplicação de fitas alta-fusão e isolante. Opcionalmente, pode ser utilizada massa para isolamento elétrico. Opcionalmente, o consumidor deve construir caixa de passagem de energia medida logo após a caixa de medição e proteção, né? Opcionalmente. Em área rural, somente pode ser utilizado padrão de entrada com um comprimento de 7 metros. Os eletrodutos ramal de entrada devem ser totalmente visíveis até a caixa de medição e ou proteção geral, por ocasião da vistoria do padrão, né? Sendo necessário que todo o contorno perímetro dos mesmos fique acessível. Opcionalmente, esse eletroduto pode ser do tipo transparente, mas deve ter as características constantes do desenho 51. Em área rural, o padrão de entrada deve ser construído fora das faixas de servidão, faixa de segurança, conforme especificado no item 3.15, página 1-5, para atender às alturas indicadas nos desenhos do capítulo 7, entre a caixa de medição e o piso, não pode ser construído patamar no passeio público. Caso necessário, o piso do lado interno da unidade do consumidor deve ser rebaixado. Então, você não pode avançar aí em relação ao passeio, né? Você vai ter problemas com a CEMIG e com a prefeitura, né, da localidade. Quando o padrão de água for instalado próximo ao padrão de entrada de energia elétrica, deve existir uma distância mínima de 30 centímetros no sentido horizontal entre a caixa de medição e o padrão de água. Além disso, o padrão de água não pode ser construído na mesma direção vertical da caixa de medição. Beleza? Nos casos de atendimento com ramal de ligação aérea, ancorado no poste padrão de entrada, a caixa de medição deve ser instalada junto desse poste, conforme os desenhos do capítulo 7. Né? Então, tudo que a gente está falando aqui é suportado por desenhos. Né? A gente tem todos esses desenhos na norma. Tá? O poste padrão de entrada utilizado para ancoragem do ramal de ligação aérea deve ser instalado na divisa com o passeio público e simultaneamente na divisa com uma das propriedades adjacentes. Nos atendimentos onde tem área de recuo, que representa uma extensão do passeio público e que tem a permissão da prefeitura para a construção de padrão nessa área. Além disso, o poste do padrão de entrada deve ser instalado junto a uma barreira física que divide as duas propriedades. Beleza?
conservação do padrão de entrada, né? Então, obrigação nossa aí manter o padrão bem, né, em bom estado, né? A CEMIG pode até exigir aí que seja feita uma manutenção, né? Uma, uma intervenção aí sua, né? Com a possibilidade aí de realmente bloquear sua energia. Então, se ocorrer qualquer dano aí, né? Como eu falei, às vezes uma árvore, né? Já aconteceu na minha casa, né? Uma árvore cair, né? Uma árvore muito grande, né? Com sorte não atingiu o padrão, atingiu só o portão mesmo, destruiu o portão da casa, né? Mas caso destruísse o padrão, a responsabilidade seria minha, né? Lá como morador, como dono do imóvel, né? O local do padrão de entrada também, acesso, né? Então manter limpo aí, né? De matagal, de tudo. E os selos da CEMIG, né? Não pode ser retirados aí. Isso é o mínimo aí que temos que fazer, né? Temos que manter. Acesso ao padrão de entrada. Então, o consumidor deve permitir em qualquer tempo acesso livre, né, do funcionário da CEMIG e seus prestadores de serviço devidamente identificados e credenciados, tá? E fornecer a informação que eles precisarem, as condições também que eles precisarem. Então, todos os consumidores devem ter acesso físico e direto ao padrão de entrada da sua unidade consumidor, limitando-se aos dispositivos de proteção. Somente as equipes da CEMIG podem ter acesso aos equipamentos de medição, né? Porque os equipamentos estão lacrados, correto? Não pode ter nenhum empecilho no acesso às caixas, né? Como a gente já disse. Ramal de entrada, requisitos gerais. A aquisição, instalação e manutenção do ramal de entrada é feita exclusivamente pelo consumidor, a partir do ponto de entrega, de acordo com as prescrições estabelecidas para cada tipo de ramal. Toda unidade consumidora deve ter um único ramal de entrada. Então, no caso, a energia ela vai entrar por um único ramal e ser distribuída aí pelos outros padrões de energia, né? Não vão ter vários ramais de entrada, né? O que é o ramal de entrada? É aquele ponto onde a energia do poste chega. Ali a gente só pode ter um local, dali distribui. Mas ali, na sua propriedade, só pode entrar fio, né, fiação aí por um local. Daquele local para dentro ali, você distribui da maneira como você achar interessante e for permitido pela norma, perfeito? Nos ramais de entrada embutidos e subterrâneos, a instalação dos condutores fase neutra deve ser executada de modo a se constituir sempre um circuito trifásico completo no mesmo eletroduto, né? Os comprimentos condutores de uma mesma fase, bem como suas conexões, devem ser idênticos, visando obter uma perfeita distribuição de corrente. Os condutores devem ser contínuos, isentos de emendas. No condutor neutro é vetado o uso de qualquer dispositivo de interrupção. As seções mínimas de condutores de âmbitos do eletrodutos recomendados para cada fase de fornecimento, né? Temos uma tabela para isso. Então, assim, essa norma, gente, vocês vão perceber no final dela, quando finalizarmos essa norma, que a gente tem aí uma infinidade aí de informações que vão ajudar muito a gente nessa montagem, né, do padrão de entrada. Então, assim, valorizem esse ensinamento, né, porque, né, não é um ensinamento, a gente está discutindo essa norma, né, conversando com você sobre ela, né, realmente ela é muito interessante, ela vai te dar um norte aí bem preciso aí de como fazer as coisas para que você não tenha grandes problemas aí de habilitação do seu ponto de entrada aí, né? Então vamos lá. Os comprimentos aí dos condutores da mesma fase, bem como suas conexões,
devem ser idênticos, visando obter uma perfeita distribuição de corrente. Os condutores devem ser contínuos, isentos de emendas, né? No condutor neutro é vetado o uso de qualquer dispositivo de interrupção. As seções mínimas de condutores e diâmetros eletrodutos recomendados para cada faixa de fornecimento estão indicadas na tabela 6. Seções superiores, caso do ramal de entrada, podem ser requeridas para o ramal interno da unidade consumidor, visando atender os limites de queda de tensão permitidos no capítulo 4. Né? Então, tem essa questão das quedas aí também, tá? Tem que se observar muito criteriosamente a questão da queda de tensão, né? Para você não utilizar a bitola incorreta do fio e ter uma queda de tensão diferente aí, né? Incorreta, vamos falar imprecisa, beleza? No caso dos padrões com caixa com leitura pela via pública, né? CM13, CM14, CM3, LVP, os condutores que ligam o disjuntor ao medidor, os condutores instalados entre o medidor e a conexão com os condutores de ramal interno, localizado em caixa de passagem, bem como o neutro, desde o pingadouro e o medidor de energia elétrica, devem ser cabos flexíveis, classe 5, ou seja, de acordo com a NBR M280. Nas extremidades dos condutores flexíveis, devem ser utilizados terminais, conforme especificado nos desenhos 50 e 51, visando proporcionar melhor conexão. Tá? Nas extremidades dos condutores flexíveis, devem ser utilizados terminais tubulares ou terminais de encapsulamento, ou terminais de compressão maciço de cobre. Né? Então, isso tudo a gente tem especificado aí também nos desenhos. Para facilitar também, né, para a gente. Vou fazer a compra dos conectores, né? Então, eu consigo fazer essa compra aí com mais precisão, né? Ramal de entrada embutido. Então, a instalação do ramal de entrada embutido deve ser efetuada nos regimentos das edificações de uso individual, através de redistribuição aérea e através do ramal de ligação aéreo, com demanda igual ou superior ou menor que 95 kVA, independentemente da unidade consumidora estar localizada do mesmo lado ou lado contrário da rede da CEMIG. Requisitos para instalação. O serviço de instalação do ramal de entrada embutido deve ser executado pelo consumidor. O consumidor deve informar-se previamente da CEMIG antes da execução do ramal, se há previsão de modificações na rede, no local de ligação. Requisitos para os condutores, né? Os condutores fase neutra devem ser unipolares, de cobre isolados com PVC, 70 graus Celsius, tipo BWF, para tensões de 450 a 750 volts, e atender as demais exigências da NBR-NM 247-3. Então, assim, geralmente, quando a gente faz essa compra aí desses condutores, né, vamos observar o local onde a gente faz essa compra, para que seja um local aí de renome também, né? Vamos falar aí, tem alguns, a Loja Elétrica, né? Otton de Carvalho, Universo Elétrico, Ponto Eletricista. Então, são lojas aí de renome, né? De muitos anos de trabalho aí, que dificilmente você vai encontrar nesses locais um fio que não esteja seguindo a norma, né? Assim, considero até quase impossível isso, né? Mas acontece, né? As seções mínimas recomendadas para cada faixa de fornecimento estão indicadas aí nas tabelas 1 a 5, tá? Os condutores devem ser contínuos, isentos de emendas. O condutor neutro é vetado o uso de qualquer dispositivo de interrupção, tá? Os condutores do ramal de entrada devem ter comprimentos suficientes para permitir conexões com os condutores do ramal de ligação e com os equipamentos de medição e proteção. Deste modo, devem ser deixadas as seguintes pontas em cada condutor. Após a saída da curva de 45 graus, ou cabeçote, né, para a confecção do pingadouro, 60 centímetros.
Dentro da caixa para medição com instalação direta até o disjuntor nas ligações a 2 fios, 80 centímetros. Dentro da caixa de medição com instalação direta até o disjuntor, nas ligações de 3 a 4 fios, 1,20 m. E dentro da caixa de medição aí para instalação indireta até o disjuntor, nas ligações de 3 a 4 fios, 1,20 m também. O condutor neutro deve ser perfeitamente identificado através da cor azul de fábrica, de sua isolação. Então, não podemos passar tinta guache no fio, tá? Não podemos passar fita isolante colorida no fio para colorir de outra cor, tá? Então, é um pouco óbvio, mas precisamos, né, isso é salientado aqui que não é permitido, né? Às vezes, poxa, só tem esse fio, eu vou fazer... Não pode, ela não vai ligar. Como eu falei, a CEMIG, até falei na aula passada, ela é muito criteriosa, né? O Hélio até comentou, né, que tem que ser, e também concordo sim. Tem algumas coisas que são um pouco exageradas, né, mas tem que ter um critério legal para que não tenha tanta fraude, tanta gambiarra, tanta confusão, né? A gente sabe aí que nós, brasileiros, gostamos um pouco aí de algumas gambiarras, né? Infelizmente, é nosso. Né? Então, evitar ao máximo, né, e vamos seguir as normas, perfeito? Condutor fase deve ser perfeitamente identificado através de qualquer cor de fábrica de sua isolação, exceto nas cores azul e verde ou verde amarelo, né? Porque azul neutro, verde ou verde amarelo seria aí do condutor de terra, né, de aterramento. Então, evitar aí utilizar essas cores para a fase. O restante, à vontade. Branco, amarelo, verde não, desculpa. Branco, amarelo, preto, vermelho, cinza, azul escuro, azul claro. Na verdade, evitar o azul, né? Porque os tons de azul você pode utilizar no neutro azul claro, que é o que geralmente utiliza. Você pode usar um azul escuro no neutro também, né? Então, evitar. Os condutores de proteção, condutor de proteção deve ser perfeitamente identificado através de cor verde, verde e amarelo, de sua isolação. Este condutor deve ser levado juntamente com os condutores fase neutra, energia medida, até o quadro de distribuição interna de circuitos elétricos da unidade consumidora ou até a caixa de passagem, se houver, localizada junto das caixas de medição e proteção. Não é necessária a instalação do condutor de proteção para a unidade consumidora tipo F entre a caixa CM9 ou CM18 e a caixa de passagem, pois a barra de aterramento instalada entre estas caixas tem presentes condutores neutros de proteção. Para esta unidade consumidora deve ter o condutor de proteção a partir da caixa de passagem, conforme tabela 5, e entre a caixa CM9 18 e a caixa CM4 deve ter condutor de proteção 10 mm, conforme desenho 35. Então está tudo muito bem especificado, tá? No caso dos padrões com caixa com leitura pela via pública, né, CM3, 14, 3, LVP, o condutor neutro deve ser flexível, classe 5, ou seja, de acordo com a NBR 7288 ou NBR 7286 ou NBR 7285, entre o pingador, o ponto de entrada, e o medidor de energia elétrica. Opcionalmente, nesses atendimentos, ou condutores fase também podem ser flexíveis, classe 5, ou seja, de acordo com a NBR 7288 ou NBR 7286 ou 7285. Opcionalmente, todos os condutores de padrão de entrada com caixa com leitura pela via pública, né, ou caixa convencional, podem ser flexíveis, classe 5, ou seja, de acordo com a NBR NM 280. Então, esses modelos de padrão, nessas caixas CM14, CM1, CM2, 14, 13, CM3, isso tudo vai estar desenhado, né, lá na frente. Com o decorrer aí do nosso estudo dessa norma, a gente vai chegar nesses desenhos, né, nessas especificações. Vocês vão ter noção, vocês vão ver, poxa, já vi isso aí, né? Na minha casa é assim, na minha empresa é assim, na casa de fulano é assim, tá?
Requisitos para os eletrodutos. Então, os eletrodutos do ramal de entrada embutido devem ser de PVC rígido, conforme as características técnicas indicadas no desenho 51. Os diâmetros nominais recomendados para cada faixa de fornecimento estão indicados nas tabelas 1 a 5, tá? Os eletrodutos podem ser fixados ao poste ou pontaletes por meio de fitas ou braçadeiras metálicas, em alternativa às amarrações de arame de aço galvanizado 12 BWG, diâmetro de 2,76 milímetros, observando que as identificações dos eletrodutos não fiquem cobertas, né? Então, aí já te dá um norte, né, de como realmente fazer essa instalação do eletroduto no poste, né? Quem já fez montagem de padrão aí sabe que tem lá as amarrações, né, de arame aí no padrão. Nas junções entre eletrodutos, utilizar luvas e aplicar fita veda-rosca, né, para evitar aí que entre a água, né, umidade. Os eletrodutos devem ser firmemente fixados à caixa de medição e proteção através de bucha, porca, arruela e fitas veda-rosca. Essa fita veda-rosca aí seria na entrada dessa caixa de medição, né? Ramal de entrada subterrâneo, né? A instalação do ramal de entrada subterrâneo deve ser efetuada nos seguintes casos, né? Então, ramal de entrada pode ser aéreo, como eu disse na aula passada, ou subterrâneo, né? Quando você tem aí a entrada da energia por baixo, né? Pela terra aí. Então, quando vai ser feito subterrâneo? Atendimento através de redistribuição subterrânea. Nesse caso, o ramal de entrada subterrâneo vai desde a caixa de passagem utilizada no passeio público a 20 centímetros da divisa da propriedade particular, que é o ponto de entrega, até a conexão com o ramal interno da unidade consumidora. Atendimento através de redistribuição aérea, quando o consumidor opta por atendimento em baixa tensão para uma demanda maior que 95 kVA e menor ou igual a 304 kVA. Nesse caso, o ramal de entrada subterrâneo vai desde a caixa de passagem localizada no passeio público a 20 centímetros da divisa da propriedade, que é o ponto de entrega, até a conexão com o disjuntor do padrão de entrada. Como opção por decisão do consumidor, né, nos atendimentos através de redistribuição aérea, para demanda menor ou igual a 95 kVA, para as unidades consumidoras localizadas no mesmo lado da rede, né? Nesse tipo de atendimento, ramal de entrada subterrânea indicado no item C acima, o cliente é responsável pela instalação e manutenção dos condutores e eletrodutos do ramal de entrada a partir da rede da CEMIG. Então, a obrigação, né, não esqueçam disso, a obrigação, a partir do ponto que a CEMIG te entregou energia, para dentro, que a gente fala, né, para dentro da propriedade, é sua, completamente. Ah, mas ocasionou por causa lá de fora, aí você tem que provar isso, né? Isso é um pouco, né, se aconteceu por culpa da instalação da CEMIG, né, geralmente isso é muito fácil de perceber e a CEMIG vai lá e corrige também, né? Mas em exceção, não é possível que você responsabilize a CEMIG por problemas internos da sua instalação. Tá? Então, só para ilustrar, né? Caso, por exemplo, aí, algum veículo destrua o poste e a rede da CEMIG, os eletrodutos condutores do ramal de entrada subterrâneo, a CEMIG é responsável por instalar outro poste e outros condutores apenas de sua rede de distribuição, sendo o cliente responsável por instalar novos eletrodutos e novos condutores do ramal de entrada subterrânea a partir da rede da CEMIG, que é o ponto de entrega. Ou seja, né, mesmo aí que veio um maluco doido, desgovernado e quebrou tudo, né, a responsabilidade é sua. Assim como se ele quebrasse o seu muro, quem queria consertar? Você, né, como responsabilidade, né, você não quer ficar com a casa exposta, e aí você tem que cobrar desse indivíduo aí esse pagamento. Né? Geralmente a CEMIG também vai cobrar dele, então não vai fazer isso de graça, não. Vai ter uma cobrança judicial aí, por bem ou por mal, né? Então, quer fazer por bem, ótimo, senão vai por mal. Então, a instalação do ramal de entrada subterrânea deve ser efetuada conforme desenho 45.
Tá? Vamos ver isso tudo e ir lá para frente. Requisitos para instalação. Os serviços de instalação do ramal de entrada subterrânea devem ser executados pelo consumidor, respeitando as legislações municipais e assumindo toda a responsabilidade pelos serviços executados no passeio público. O consumidor deve informar previamente na CEMIG antes da execução do ramal se há previsão de modificações na rede no local de ligação. Na instalação do ramal de entrada subterrânea é exigido que seus condutores não cortem terrenos de terceiros, não sejam enterrados diretamente no solo e não apresentem emendas dentro de dutos. Requisitos para os condutores. Os condutores fase neutro do ramal de entrada subterrâneo devem ser cabos unipolares de cobre isolados em PVC 70 graus Celsius ou EPR 90 graus para 0,6 por 1 kV, dotados de cobertura externa de PVC ou neoprene. Então aqui são dados aí bem técnicos aí do tipo do material do cabeamento, do isolamento do cabeamento. Então não cabe a gente ficar entrando muito nesse detalhe aí. O condutor neutro deve ser perfeitamente identificado através da cor azul, como já dito aí, de fábrica, tá? Sem fita isolante, sem tinta guache. No caso dos padrões com caixa, com leitura pela via pública, o condutor neutro deve ser flexível, classe 5 ou 6, entre a caixa de inspeção passagem localizada na divisa da propriedade do consumidor com o passeio público, ponto de entrega, e o medidor de energia elétrica entre o medidor e a conexão com os condutores do ramal interno, localizado em caixa de passagem com energia medida no QDC. Opcionalmente, nesses atendimentos, os condutores fase também podem ser flexíveis, classe 5 ou 6, de acordo com a NBR 7288 ou NBR 7286 ou 7285. Então, o condutor fase deve ser perfeitamente indicado aí, através de qualquer cor de fábrica, conforme a gente já disse aí anteriormente também. Então, segue essas recomendações, Condutor de proteção também é a mesma coisa, verde ou verde amarelo. Opcionalmente, no caso de padrões com caixa convencional, CM1, 2 e 3, os condutores neutro fase do ramal de entrada devem ser flexíveis, classe 5 ou 6, isolados com... Aí começa, toda essa parte aí técnica do revestimento dos condutores, capacidade de temperatura que eles suportam, perfeito? Então, isso que eu disse, sempre comprar produtos certificados, que aí você não tem esse trabalho de ter que conferir isso, com o fabricante. Geralmente, essas lojas maiores já vendem dessa maneira. Ah, não, quero comprar no mercado negro e, sei lá, é mais barato. Eu tenho um fornecedor aí da China que é barato. Tem que verificar se ele segue essas normas. Porque essas normas, elas são aqui do Brasil também, No mundo também utiliza, mas às vezes lá na China é permitido. Então, a gente tem que estar atento com isso aí também. Ainda mais hoje em dia que intercâmbio de materiais é bem tranquilo, bem mais fácil do que antigamente. Então, temos que ter essa noção aí para não ultrapassar aí o limite do barato e bom, Do barato e correto. Os condutores do ramal de entrada subterrânea devem ter comprimento suficiente para permitir suas conexões com os condutores do ramal de ligação da CEMIG. Deste modo, devem ser deixados sobras de 1 metro em cada condutor, dentro da caixa de inspeção, passagem localizada na divisa da propriedade do consumidor, com o passeio público, ponto de entrega, para a conexão ao ramal de ligação. No interior das caixas para medição, devem ser deixadas as pontas exigidas no capítulo 4, as seções mínimas dos condutores do ramal de entrada subterrânea devem ser aquelas indicadas na tabela 5. No caso dos padrões com caixa de leitura para via pública, 314 e 3 LVP, os condutores que ligam para o disjuntor ao medidor, os condutores instalados entre o medidor e a conexão com os condutores do ramal interno, localizado em caixa de passagem com energia medida no PDC, devem ser condutores flexíveis classe 5 ou 6, de acordo com a NBR NM 280. Quando o ramal de entrada
for constituído por mais de um condutor por fase, deve ser distribuído nos eletrodutos de tal forma que cada eletroduto passe no circuito trifásico completo, fase A, B e C, né, A, B, C e neutro. Então, requisitos para eletrodutos, tá? Então, temos aí alguns requisitos aí para os eletrodutos também, né? Os condutores do ramal de entrada subterrânea devem ser fisicamente protegidos desde a caixa de passagem localizada na divisa da propriedade particular, com o passeio público, ponto de entrega, até a caixa de medição e ou proteção por eletroduto PVC rígido, conforme as características constantes no desenho 51. Né? Ou eletroduto de aço por imersão a quente, popularmente conhecido como eletroduto pesado, conforme as características constantes da NBR 5598, 5597 e do desenho 53. No caso de atendimento do item 2.3c, página 4 a 5, os condutores do ramal de entrada subterrâneo devem ser fisicamente protegidos desde a derivação da rede da CEMIG, ponto de entrega, até a primeira caixa de passagem localizada junto ao poste da rede da CEMIG, ou na divisa da propriedade particular, com o passeio público por eletrodutos de aço por imersão a quente, popularmente conhecido como eletroduto pesado, conforme características das NBRs aí, desenho 44. No caso de atendimento do item 2.3c, página 4 a 5, o eletroduto de aço instalado na descida junto ao poste da CEMIG deve ser identificado com o número da respectiva edificação de forma legível e indelével e deve ser instalado conforme indicado no desenho 45. Os diâmetros nominais dos eletrodutos para cada faixa de fornecimento estão indicados na tabela 5. Proteção contra sobrecorrentes e sobretensões. Requisitos, né? Precisamos aí dessas proteções, né? Muito importante proteção. O padrão de entrada deve possuir dispositivo de proteção geral contra sobrecorrentes, a fim de limitar e interromper o fornecimento de energia, bem como proporcionar proteção à rede da CEMIG contra eventuais defeitos a partir do ramal interno. Né? Então, nosso disjuntor ele tem que estar muito bem especificado, né? Para proteger, inclusive, a CEMIG, né? Para que esse surto aí que ocorra, né, dentro do imóvel, dentro da residência, dentro da instalação, não se propague através da rede da CEMIG e venha a atrapalhar outras pessoas, né? Outras instalações, no caso aqui. Em todos os tipos de fornecimento, tal proteção deve ser efetuada através de disjuntores termomagnéticos localizados eletricamente antes da medição, exceto para as unidades consumidoras irrigantes, né? Então, tem os desenhos 58 e 59 aí. Deve ser instalado na posição vertical com o ramal de entrada conectado sempre em seus bornes superiores, né? No caso de opção por disjuntores com elementos térmicos e ou magnéticos ajustáveis, os consumidores devem ajustá-los de acordo com as características operativas de suas cargas motrizes, né? No caso aí, motores, né? Cargas aí mais específicas. No caso de opção de disjuntor com elementos térmicos ou magnéticos ajustáveis, né, o consumidor deve ajustar de acordo com a característica. Já falamos disso. A substituição dos disjuntores termomagnéticos deve ser sempre efetuada pela CEMIG. Os disjuntores termomagnéticos dos padrões de entrada devem atender as seguintes condições, né? Então, corresponder a um dos tipos aprovados pela CEMIG relacionados no respectivo Manual do Consumidor número 11, né, que eu enviei no grupo aí para vocês. Fornecimentos tipo A é obrigatória a utilização de disjuntores monopolares. Fornecimentos tipo B e D é obrigatória a utilização de disjuntores bipolares. Os fornecimentos tipo C, E e F é obrigatória a utilização de disjuntores tripolares. Ter capacidade de interrupção mínima em curto-circuito de 4,5 kA em 230 ou de 5 kA também em 127 volts.
monopolares, bipolares e tripolares até 125 amperes e 10 kA em 220 volts ou 230, bipolares, tripolares a partir de 125 amperes, inclusive, né? Ou seja, 125 amperes para cima. Para os padrões de entrada que já estiverem ligados e o consumidor solicitar alteração no fornecimento de energia elétrica, o disjuntor deve ser trocado pelo disjuntor compatível com o novo fornecimento de energia elétrica. A capacidade dos disjuntores de proteção para diversos tipos de fornecimento estão indicados nas tabelas 1 a 5. É recomendável que o consumidor instale internamente em sua propriedade após a medição e necessariamente após fora da caixa de medição e ou proteção para raios de baixa tensão ou varistores de acordo com as prescrições das NBR 5410 e 5419. Esta recomendação visa a supressão das sobretensões causadas, por exemplo, pelos fenômenos atmosféricos de sobretensões de manobra, evitando assim os eventuais danos que podem ser causados aos equipamentos elétricos e eletrônicos. Beleza? Proteção e partida de motores, né? Isso aí é um ponto aí bem específico, né? Que a gente tem que observar quando a gente trabalhar com motores, né? Dispositivos de partida apresentados na tabela 8 devem ser escolhidos pelos próprios consumidores, né? Então não vou entrar muito nessa parte aí de motores. Quem tiver mais interesse, já estiver na área e vai entender melhor até, pode consultar isso aí. Ficar à vontade, tendo dúvidas, estou aqui para atendê-los. Perfeito? Então, aterramento, muito importante aterramento, gente. A gente fala muito isso durante o curso, né? Quem já está mais tempo sabe. A parte de aterramento é importantíssima para a instalação. Cada dia mais a gente precisa desse tipo de proteção, né? Poxa, vou lá, meu sonho, ter uma televisão de 80 polegadas, 70, 40, 50, 60. É meu sonho. E aí, esse sonho é atrapalhado por um raio, né? Uma descarga elétrica aí, atmosférica. Então, o aterramento é de suma importância. Esse aterramento da CEMIG, que ela exige aqui, é um sistema de aterramento para o padrão, né? Para ela ali, da rua para dentro, da rua para fora, desculpa, do muro para fora, né? Ele não vai ajudar muito a proteção de dentro da instalação, né? De dentro da propriedade. Ajuda um pouco, mas às vezes está longe, né? Então ele não consegue atuar, né? A energia vai percorrer um caminho muito longo, então ela acaba preferindo aí um caminho mais curto, né? Que vai ser aí o nosso curto-circuito aí, vai causar uns danos aí a nossos equipamentos, né? Então, sistema de aterramento caiu aqui, galera. Voltei. Sistema de aterramento para os fornecimentos tipo A, B, C, D, E e F, né? Então, o neutro do ramal de entrada deve ser sempre aterrado junto ao padrão de entrada. Então, o neutro na entrada pode ser aterrado. Dentro da casa, o neutro pode ser aterrado? Não, de hipótese alguma. Falta de terra? Como assim, Ricardo? Então, nunca aterrar dentro do... Ah, tá. Caí aqui, foi a câmera. A câmera caiu aqui. Também na mesinha. Então, nunca utilizar aí, aterrar o nosso sistema aí dentro da casa, né? No nosso quadro, nem em nenhuma parte da casa, utilizar o terra como neutro, ou neutro como terra, ou emendar os dois. Não existe isso. Isso é feito no padrão de entrada, a CEMIG pede isso. Apenas. Acabou. Na instalação, né, não utilizar isso de maneira alguma, perfeito? Né, toda descarga aí que for pelo neutro, ela tem que ser aterrada lá no poste, ela não pode ser aterrada
dentro da sua casa, senão você vai ter um problema aí grave, tá? Número de eletrodos definido para cada tipo de fornecimento está indicado na tabela 1 a 5 também, né? Os eletrodos também devem ser espaçados um do outro a distância de 2,4 metros, tá? Então, observar isso aí. A caixa para medição deve ser aterrada pelo condutor apropriado de aterramento, quando este for cabo, utilizar a terminal para aterramento, conforme o desenho 52. O condutor de aterramento deve ficar exposto para inspeção quando do pedido de ligação, né? Então, nessa instalação que eu fiz, né, lá em Santa Luzia, já até falei bastante disso com os alunos, né? Foi colocado, né, as caixas. Então, como lá eram 3 fases, a gente precisava de 3 hastes de aterramento, né? Então, cada haste separada aí de 2,4 metros, uma da outra, e ligada por uma cordoalha de cobre, né? Ligada aí nessa haste. A haste a gente realmente finca ela na terra, né? Para fazer esse papel, e emenda isso e liga lá no padrão no terra. E lá é ligado o neutro no terra. Perfeito? Lá no padrão, apenas. A caixa para medição, né? A gente já... Caixa para medição deve ser aterrada pelo condutor apropriado também, quando este for cabo, utilizar a terminal de aterramento. Nos padrões pré-fabricados em hastes em cada é dispensável a utilização de eletrodo de aterramento, sendo o aterramento do neutro efetuado pelo próprio poste, né? Então, já fica ligado ali no poste e fincado na terra, está tudo resolvido. Sistema de aterramento e fornecimento do tipo DIE, o neutro do ramal de entrada deve ser conectado ao condutor de aterramento transformador. A caixa para medição deve ser também aterrada através do condutor neutro. E o número e disposição dos eletrodos de aterramento deve seguir as recomendações da ND 2.2. Então, temos uma norma específica aí para aterramento, tá? Que a gente tem que observar também da CEMIG. Então, temos aí diversas normas, né? Tudo que a gente for fazendo uma instalação, a CEMIG vai compreender. Perfeito? E se eu colocar em terra perto da minha caixa interna e utilizar ele sem o neutro, mas seguir com o cabo direto para as tomadas? Cara, então, isso não é aconselhável, né? Não é legal. O terra da sua instalação, ele tem que ser um terra separado desse terra do padrão, tá? Sempre assim. Não utilizar esse terra do padrão. O terra do padrão é um, o terra da sua casa é outro. Né? Igual essas casinhas que eu fiz 19 casas, cada casa tem que ter o seu terra. Né? Não é o que acontece, mas tem que ter. É o correto. Perfeito? Estamos finalizando hoje, galera. Então, até a próxima aula. Espero que tenham gostado aí do conteúdo. Né? Tem bastante coisa ainda para falar. Né? E vamos seguindo aí. Tem muita informação para passar para vocês ainda. Sim, ele vai ser independente de padrão, exatamente. Isso aí, galera. Valeu, pessoal. Valeu, Douglas. Obrigado aí novamente. Bacana, legal demais. Tem coisa aí, Douglas, que realmente você está falando aí que eu não tinha nem ideia sobre padrão da CEMIG, viu? Bacana, legal. Legal mesmo. Eu tô aprendendo bastante coisa agora nessas lives, viu? Legal mesmo. Gente, muito obrigado aí novamente pela presença de todos. Contem com vocês nas demais aulas do professor Douglas também, pelas redes sociais e as aulas virtuais. Não esqueçam, tá? De completar suas aulas lá para receberem os certificados dos cursos extras, beleza? Então, até a próxima, se Deus quiser, no começo de junho, possivelmente teremos mais lives aí com os professores de vocês, mas o professor Douglas comenta com vocês pelo menos uma semana anterior, tá bom? Valeu, pessoal. Fiquem com Deus, fiquem a salvo, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Valeu, até mais, gente.